Oi, pessoal, boa tarde. Então, hoje a gente vai continuar o nosso assunto da aula passada, que é a tabela periódica. E para vocês acompanharem a aula, vocês têm que pegar o livro. Todo mundo pega o livro, abre na página 126 para me acompanhar, para a gente fazer a análise da tabela periódica. Só um detalhe, galera. Esse assunto é importantíssimo. A interpretação da tabela periódica é importantíssima. Então, eu preciso que vocês prestem atenção, porque vai ser bem cobrado nas provas que vão vir daqui a pouco, tá? Então, é importante. E mais do que isso, se você não sabe fazer análise da tabela periódica, você vai perder muito tempo na resolução dos problemas. A tabela periódica, ela te dá vários atalhos. Então, para você depois não reclamar do tempo da prova, você precisa saber fazer análise da tabela periódica. Você precisa bater o olho na tabela periódica e pegar dela, extrair dela todas as informações possíveis que ela pode te dar, ok? Então, bora lá. Então, a gente viu na aula passada que a tabela periódica nada mais é do que uma forma de organizar os elementos químicos. A gente discutiu a importância da organização para facilitar o trabalho dos químicos. E vários modelos foram propostos. Atualmente, a gente trabalha com um modelo que foi proposto por Moseley no início do século XX. E esse modelo, ele é um modelo bastante interessante, porque ele, de fato, ele reúne os elementos químicos e organiza de acordo com suas propriedades e características. E ele nos dá várias informações, beleza? Então, vamos lá, pode passar, por favor. Então, primeira coisa, a gente já sabe que a tabela periódica nada mais é do que um modelo que agrupa os elementos químicos que a gente conhece até o momento por suas propriedades e características. Até o momento, nós conhecemos 118 elementos químicos, sendo que desses 118, 92 de ocorrência natural e 26 elementos artificiais. Beleza? A primeira coisa importante é você saber fazer a leitura do quadradinho de cada elemento químico dentro da tabela periódica. Então, sempre, invariavelmente, o quadradinho ele vai te trazer o símbolo daquele elemento, que pode ser uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula seguida de uma minúscula. Você nunca tem duas letras minúsculas, nem duas letras maiúsculas, nenhuma letra minúscula apenas, nunca. É sempre ou uma letra maiúscula, como é o exemplo aqui, desse elemento que é o oxigênio, ou você tem uma letra maiúscula seguida de uma minúscula, e isso faz referência ao nome em latim daquele elemento. Então, primeiro, você tem o símbolo, você tem, obviamente, o nome do elemento químico, e cada tabela, ela pode te fornecer mais ou menos informações. Beleza? Então, o que vai com certeza vir nesse quadradinho? Sempre o número atômico do elemento. A gente sabe que o número atômico é o número do RG daquele elemento. E o número atômico, ele é dado por um número inteiro, que fica localizado acima no quadradinho, sempre é um número inteiro, porque ele faz referência ao número de prótons. Então, eu não tenho meio próton, ou eu tenho um próton ou eu não tenho. Beleza? Então, sempre o número atômico vai ser um número inteiro. No caso da tabela de vocês, uma outra informação que é trazida, né, no livro é a massa atômica. A atômica faz referência ao número de massa de todos os isótopos daquele elemento, de acordo com a sua abundância na natureza. Então, normalmente, a massa atômica... Primeiro, a massa atômica, ela sempre vai ser maior do que o número atômico, porque a gente viu que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. E como a massa atômica faz referência ao número de massa, então ela sempre vai ser um número maior. Segundo, a massa atômica normalmente é um número quebrado. Por quê? Porque a gente tem vários isótopos. E aí aquela massa atômica é referente ao número de massa de todos os isótopos de acordo com a sua abundância. Beleza? Então são essas informações que tem na sua tabela. Tem outras informações em outras tabelas. Pode vir, por exemplo, a configuração eletrônica. Olha só. Pode vir aqui a distribuição eletrônica do elemento, tá? Pode vir se aquele elemento ele tem tendência a ganhar ou perder elétrons. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui que o oxigênio, para ele ficar estável, ele normalmente, para ele adquirir uma configuração estável, e a gente viu que essa configuração estável é uma configuração dos gases nobres, lembra que a gente comentou isso em outras aulas? Onde o gás nobre ele tem 8 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada,
Para o oxigênio adquirir essa configuração, essa tabela está me falando que ele deve ganhar 2 elétrons. Olha só, porque ele tem que ficar com uma carga total menos 2. Beleza? Então, são algumas informações que podem vir a mais em outras tabelas. Pode passar para mim, por gentileza. Bom, então aqui a gente tem um modelo de uma tabela. Primeira coisa, a gente viu que a tabela ela é dividida em períodos, e os períodos são as linhas, e colunas, que são os grupos ou famílias. E nós temos 7 períodos e 18 grupos. O grupo ele pode ir de 1 a 18, ou a gente pode nomear de acordo com as famílias. Lembrando que essa galera aqui, ó, do canto, em amarelo, e essa outra galera aqui, são elementos da família A, e o pessoal do meio e aqui embaixo são elementos da família B. A gente vai comentar mais sobre isso. Outra coisa importante, esse pessoal aqui de baixo, a gente comentou que, na realidade, todos eles estão localizados nesse local aqui. É como se eu tivesse tirado essa galera daqui do meio da tabela e jogado aqui para baixo. Porque senão a tabela ela ia ficar extremamente esquisita, concorda? Em termos estéticos não ia ficar legal, ela ia ficar super comprida. Então, eles foram deslocados aqui para baixo. Mas, na realidade, eles fazem parte desse local aqui. O que mais que a gente comentou? A gente comentou que o modelo, isso é importantíssimo, o modelo atual da tabela periódica, ele organiza os elementos químicos em ordem crescente de número atômico. Então, como é que a gente vai fazer a leitura da tabela? Sempre como se eu estivesse lendo um livro normal. Eu começo de cima na esquerda e vou lendo as linhas, termino a linha, eu desço para a próxima linha e assim sucessivamente. Então, eu sei que o elemento hidrogênio, que é o primeiro, ele tem apenas um próton, logo o número atômico dele é 1. Ele é o elemento mais simples. Se eu continuo lendo a linha, eu chego no hélio. Número atômico, 2. Terminou essa linha, desço para a próxima. Lítio, número atômico 3. Berílio, 4. Boro, 5. E assim sucessivamente. Vou fazendo toda a leitura da linha e desço para a próxima. Beleza? Então, a nossa tabela periódica, ela está organizada em ordem crescente de número atômico. Passa aí para mim, por gentileza. Então, é isso, ó. Primeira informação importante. E aqui eu tenho uma linha. Essa linha equivale ao 4º período. Se equivale ao 4º período, eu já te pergunto, quantas camadas na eletrosfera tem toda essa galera aqui? Quantas camadas na eletrosfera tem toda essa galera aqui? 4, concordam? A gente viu também que o período, ou seja, as linhas, eles têm relação com o número de camada que aquele elemento químico possui na eletrosfera. E aí a gente viu que são 7 períodos, a gente já sabe que são 7 possíveis camadas na eletrosfera, ou seja, o primeiro período, a galera da primeira linha, do primeiro período, tem apenas uma camada na eletrosfera, a primeira camada, que é a camada K. Galera da segunda linha tem 2 camadas, K e L. Terceira, KLM. E essa galera aqui, ó, que está no 4º período, tem 4 camadas. Então, se eu te pergunto, qual é a camada de valência desse pessoal aqui que eu estou te mostrando? Sabendo que eles têm 4 camadas, a camada de valência é a 4ª, que é a última. Ou seja, KLN, N. Camada N é a camada de valência. Tranquilo? Ok. E aí, se você observar, a galera desse período está organizada, ó, certinho, em ordem crescente de número atômico. Então, pega aí sua tabela e me acompanha. 4º período começa com o elemento potássio, símbolo K. E aí eu tenho que o potássio é 19, depois vem o cálcio 20, o escândio 21, e assim sucessivamente, até chegar, na realidade, está cortado, ainda está faltando uma galera aqui, né? Se você continuar seguindo na sua linha, você vai ver que chega até o criptônio, que está lá do outro lado, no lado dos gases nobres, nesse mesmo período. Tranquilo? Próximo, por gentileza. Dúvidas por enquanto? Não? Todo mundo está entendendo? Aula importantíssima. Então, olha lá. Em relação à organização, então, nós temos os períodos, que são 7, e os grupos, que são 18.
Beleza? O que os períodos, que são as linhas, significam? O número de camadas que aqueles elementos daquela linha possuem. Quantas camadas na eletrosfera aqueles elementos possuem. Então, o período ele vai te dar qual é a camada de valência do cara. Se o cara está no segundo período, a camada de valência é a segunda. Se o cara está no quinto período, a camada de valência é a quinta. Então, olha só, se eu te dou uma tabela periódica, te pergunto qual é a camada de valência de um determinado elemento químico, você não precisa fazer a distribuição eletrônica. Você só precisa achar ele na tabela. Achou ele na tabela, você sabe qual é o período, sabe qual é a camada de valência daquele cara. Beleza? E as colunas fazem referência aos grupos ou famílias. Famílias por quê? Porque esses elementos possuem características similares. Só para vocês terem uma ideia, a gente dividiu em elementos representativos e elementos de transição. Lembram disso? Então, os elementos representativos são justamente esses que estão em colorido. E esses elementos representativos, galera, eles são os mais cobrados. Eles são muito interessantes. Tanto que várias famílias têm nomes específicos. Beleza? Olha que interessante. Para os elementos, para os átomos das famílias, né, dos elementos representativos, a gente vai saber, eu vou ensinar vocês a saberem quantos elétrons eles têm na camada de valência só olhando a tabela. Beleza? É isso que a gente vai trabalhar hoje. Então, bora. Pode passar, por favor. Então, períodos. Períodos, que são as linhas, referem-se ao número de camadas eletrônicas dos átomos. Quantas camadas possuem na eletrosfera? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 camadas, dependendo da localização desse elemento na tabela periódica. Acho que ninguém tem dúvida sobre isso mais, né? Pelo amor de Deus. Pode passar, por favor. E os grupos ou famílias, reúnem elementos que possuem propriedades químicas semelhantes. E aí, a gente dividiu a tabela em elementos representativos, lembram disso? Que são esses elementos da família 1 e 2, e os elementos da família 13 até 18. Elementos representativos. Beleza. Elementos de transição, os elementos que são da família 3 a 12 e essa galera que está aqui embaixo. Lembre-se que essa galera aqui embaixo está, na verdade, todo mundo, ó, nesses dois quadradinhos. Eu só abri o leque. Beleza? Cada grupo tem um nome, e tem uns que tem um nome muito especial. Então, a gente viu na aula passada que o pessoal do grupo 1, essa galera é chamada de são os metais alcalinos. Metais alcalinos. Do grupo 2, metais alcalinos terrosos. Metais alcalinos terrosos. Vamos para cá. Grupo 16, são os calcogênios. Grupo 17, halogênios. E o grupo 18, os queridos gases nobres, que são snobs e não reagem muito com a galera. Não gosta muito de interagir. Beleza? Quando eu não tenho um nome específico, eu vou chamar aquela família de acordo com o nome do primeiro elemento, o patriarca da família, o primeiro elemento. Ou seja, família do boro, família do carbono e família do nitrogênio. Tá? E essa galera aqui, gente, eles também têm um nome especial. O que acontece? O elemento químico, o primeiro elemento químico dessa série, então aqui é uma série de vários elementos químicos, 15 elementos, que foram retirados daqui. O primeiro da série, dessa série aqui em laranja, é o... Pega aí a tabela de vocês e vocês vão ver. Ó. É o lantânio. Lantânio. O lantânio, por ele ser lantânio, eu vou chamar essa série de lantanídeos. Lantanídeos são os elementos do período aqui, ó, da série do lantânio. E aqui abaixo, qual é o elemento? Olha aí, o primeiro da série, actínio. Se ele é o actínio, eu vou chamar de actinídeos. Então, aqui são os lantanídeos e os actinídeos. Lembrando que os lantanídeos, como eles saíram daqui, eles têm o mesmo número de camadas que o pessoal desse período. Ou seja,
6 camadas na eletrosfera. E os actinídeos, como eles saíram daqui, eles têm 7 camadas na eletrosfera, porque eles estão no 7º período. Dúvidas até aqui, galera? Ó, olha o hidrogênio, ele está até com uma coloraçãozinha cinza apagada. O hidrogênio é da família do hidrogênio, dele só. Ele é um cara solitário. Solitário, órfão, não tem nenhuma família em nenhum grupo. O hidrogênio não faz parte da família dos metais alcalinos. Ele só está colocado aqui por quê? Porque ele tem apenas um próton, ou seja, o número atômico dele é 1, e aí a gente começa a leitura da tabela, que é em ordem crescente de número atômico, a partir dele. Mas ele não tem similaridade com os metais alcalinos. Olha só, se essa galera chama metal alcalino, concorda que são metais? Metais. Hidrogênio não é metal, para começar. Então, ele não tem relação com esse pessoal. Beleza? Ele só está colocado aqui. Tanto que tem essa periódica que traz o hidrogênio deslocado. Não traz nem ele aqui, para não confundir o pessoal. Tá? Essa galera aqui, ó, esse pessoal, eles vão ter, por exemplo, um ponto de fusão e de ebulição maior do que o pessoal dessa família daqui. Esse pessoal aqui normalmente tem um ponto de fusão, com exceção do carbono, eles têm normalmente ponto de fusão e ebulição menor. Que essa galera aqui, ó, reage muito com a água. Os metais alcalinos, eles são muito reativos com a água, é uma característica. Dentre os metais, eles são os metais menos duros, são os mais fáceis da gente cortar. É outra característica dessa família. E o que faz com que eles tenham características semelhantes? O que faz com que eles tenham características semelhantes é justamente a configuração eletrônica da camada de valência deles. Eles têm uma configuração eletrônica similar, e é isso que a gente vai discutir hoje, tá? Passa só a próxima para mim, aí eu vou para o 4. Então, os elementos da tabela periódica, eles podem ser classificados também como elementos representativos, que estão aqui, ó, em rosa. Repare que o hidrogênio não é nada. E essa galera aqui são os gases nobres, é um grupo também especial, tá? Então, hidrogênio e gás nobre aqui, ó, especial. Aí a gente tem os elementos representativos e aqui nós temos os elementos de transição, sendo que esses elementos que vêm mais aparentes, que estão sendo mostrados de fato para você aqui no corpo da tabela periódica, são os elementos de transição externos. Eles estão externalizados para o mundo, você está vendo eles aparentes. Essa galera aqui, que está escondida aqui nesse meinho, e eu só abri eles agora, eles estavam internos na tabela, concorda? Então, eles são os elementos de transição internos. Ok? O que significa elemento representativo e elemento de transição afinal? Agora que fica legal. Passa o próximo para mim. Olha que interessante, galera. Os elementos representativos, eles possuem o elétron dele mais energético quando a gente faz a distribuição eletrônica. É por isso que eu trouxe aqui para vocês o diagrama de Linus-Pauling. Quando eu faço a distribuição eletrônica daquele elemento, o subnível mais energético do elemento representativo vai ser o S ou P. O S ou P. E no elemento de transição, o subnível mais energético, ou seja, onde eu vou terminar, onde eu vou colocar o último elétron, onde eu vou terminar de fazer a distribuição eletrônica, é o subnível D ou F. Quer ver? Então, apaga aí para mim, por gentileza. Tcharam! Mágica para vocês. Acende a luz, por favor. Acho que agora... Então, olha só, galera. O que a gente falou? Vou usar essa tabelinha aqui como exemplo. A gente disse que esse pessoal aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho, essa galera aqui, essa galera é um elemento representativo, certo? Elemento representativo. São elementos representativos. Representativos. Assim como quem? Como esse pessoal aqui, ó. Essa galera aqui, ó. Tá? Que eu vou deixar meio que o gás nobre, mas ele também vai... Beleza.
tá? Então, é elemento representativo. Ok. E essa galera aqui, ó, essa galera e essa galera são elementos de transição. Elementos de transição. Beleza. O que eu falei para vocês agora, galera? Que os elementos representativos, quando eu faço a distribuição eletrônica desses elementos, eu vou colocar o último elétron, eu vou terminar a distribuição num subnível S ou P. E o elemento de transição, quando eu faço a distribuição eletrônica dele, eu vou terminar a distribuição eletrônica num subnível D ou F. Olha só. Mais do que isso, ó que louco, ó que louco. Essa galera aqui especificamente, tá? O hidrogênio que é um carinha, né? Tá? Essa galera aqui especificamente, ela vai terminar no subnível S. Sempre. Sempre. E essa galera aqui vai terminar sempre no subnível P. Com exceção do hélio. Com exceção do hélio, que termina no subnível S. Por quê? Porque a gente não comentou que o hidrogênio tem um próton. Ou seja, no estado fundamental ele tem um elétron. Se eu for fazer a distribuição eletrônica do hidrogênio, onde eu vou colocar esse elétron? No primeiro subnível, que cabe até 2. Eu vou colocar, então, vai ficar 1s1. Olha lá, terminou no subnível S. O hélio, que tem 2 prótons, logo no estado fundamental possui 2 elétrons. Se eu vou fazer a distribuição eletrônica do hélio, onde eu vou colocar esses 2 elétrons? No subnível S também, que é o primeiro, vai ficar 1s2. Então, especificamente o hélio, ó, ele é 1s2, só ele, só ele. O resto todo, galera, esse pessoal aqui sempre é S e esse pessoal aqui sempre é P. A gente vai testar. E essa galera do meio, ó, que louco, com exceção, lembre-se, desses aqui, ó, porque esses daqui, na verdade, são essa galera, né, que eu desloquei. Então, esse pessoal aqui termina no subnível D. E esse pessoal aqui termina no subnível F. Então, se eu te perguntar qual é, olha aqui a tabela periódica, qual é o subnível mais energético, qual é o subnível mais energético do magnésio? Magnésio. Cara, se ele está aqui, eu sei que ele termina em S. E aí, qual que vai ser o subnível dele mais energético? Ele tem quantos períodos? Quantas camadas? 3. E ele termina em S. Então, o subnível mais energético dele é o 3S. Ele termina aqui, ó, 3S. Olha que doido. Eu não preciso fazer a distribuição eletrônica, eu não preciso perder tempo. Quer ver? Quer mais? Vamos testar? Vamos testar? Pior é que não tem nem espaço para testar aqui, que eu grudei os trem tudo. Não dá nem para tirar. Poxa, deixa eu tirar essa daqui. Depois eu grudo ela de novo. Espera aí. Não sei nem se vai dar tempo de eu falar disso. Eu sempre demoro mais tempo do que eu acho. Vem cá. Vamos sair daqui, depois eu te grudo. Olha só, galera, vamos fazer os testes. Vou deixar aqui. Vamos pegar aqui, ó. O cálcio. O cálcio. Cálcio tem, olha aí na sua tabela periódica, qual que é o número atômico do cálcio. Acharam? Número atômico do cálcio, 20. Logo, ele tem 20 elétrons no estado fundamental. E aí eu te peço, faça a distribuição eletrônica do cálcio. Aí você vai fazer o quê? Bom, cálcio, 20. Então, eu vou partir que, como ele é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, que vai ser igual a 20. Massa. E aí eu começo. Segue aqui, ó, diagrama de Linus Pauling, que para a prova, você vai pegar e vai fazer um diagrama e vai grudar na frente da frente do seu computador e só olhar para ele, ó. Então, olha lá. Vamos lá, vamos começar. Primeiro, começo pelo subnível. Lembra que eu tenho que seguir as setas, e as setas, elas são setas na diagonal. Então, eu começo pelo subnível 1S.
Então, eu vou colocar lá, um S. Subnível S, cabem 2 elétrons, um S2. Se eu tinha 20, faltam 18. Continua. Próximo subnível, 2S. 2S2, faltam 16. Próximo subnível, volta para cima, 2P. Subnível P cabem 6 elétrons, 2P6, faltam 10. 2P6 vem para o 3, 3S, que cabem 2, 3S2, faltam 8. 3S2, sobe para o 3P. 3P cabem quantos? 6. 8 menos 6, faltam 2. 3P, 6, desço para o 4S, que cabem quantos? 2. 4S2. Fechei. Olha só. Primeiro, qual é o período do cálcio? Quarto período. Quantas camadas ele tem? 1, 2, 3, 4. Lembre-se que o número à frente é o número da camada. Perfeito, perfeito. O que mais? Onde está o cálcio? Está aqui, nessa galera. Ou seja, a distribuição eletrônica dele termina em quê? Termina em S. Olha lá, 4S. Beleza? Ah, professora, e como é que eu vou descobrir esse número aqui em cima? Ah, fácil, chuchuzinho. Para os elementos representativos, e somente para os elementos representativos, anotem isso, é muito fácil eu descobrir. Lembre-se que eu disse para vocês que essa galera, desse grupo aqui dos elementos representativos, eles também eram chamados antigamente de família A. Família A. E aí eu tinha, que essa aqui é a família 1A, a família 2A, família 3A, 4A, 5A, 6A, tô apertado, 7A e os gases nobres, aqui ó, 8A, tá? 8A. Beleza. Galera, o número da família dos elementos representativos, e isso só serve para o elemento representativo, ele te diz quantos elétrons aquele cara tem na camada de valência. Olha que coisa bonita. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência, que é a última camada? 2. Onde está localizado o cálcio? Família 2A. Toda a informação referente à camada de valência, que é extremamente importante para os próximos passos, para a gente fazer, para a gente conseguir fazer as reações químicas, identificar qual é o tipo de ligação que aquele cara faz, toda essa informação está na tabela periódica. Toda. Cara, período 4, ou seja, 4 camadas. Nesse lado aqui da galera, termina no subnível S. Grupo representativo, se é um elemento representativo, e está no grupo 2A, da família 2A, 2 elétrons, 4S2. Se na prova eu te perguntar qual é a configuração eletrônica, ou seja, como é que estão distribuídos os elétrons da camada de valência, da última camada, é isso aqui, ó. 4S2. Eu vou precisar fazer toda a distribuição eletrônica. Imagina que eu te pergunto do bário. O bário, galera, o bário tem 56 prótons. Significa dizer que você vai ter que distribuir 56 elétrons. Eu vou fazer isso? Não vou. O que eu vou fazer? Eu achei o bário aqui, ó, na tabela periódica. Achei o bário. Aí, o que eu vou fazer? Bom, primeiro, qual é o período do bário? Período 6. Então, eu sei que a camada de valência dele, a última camada é a sexta. Ele tem 6 camadas, 6 níveis. Bom, qual é o lado que ele está? No lado da galera que tem o subnível S. Então, ele é 6S. O último subnível dele é o 6S. E quantos elétrons ele tem na camada de valência? 2. Então, ele é 6S2. Essa é a configuração eletrônica da camada de valência do bário. Olha que louco. Se eu te perguntasse do césio que está aqui do lado do bário. Bom,
Qual é a camada? É a mesma. 6. Sexta camada, concordam? Qual é o subnível? É o mesmo, é S, essa galera. S. Só que, qual é a família do césio? Família 1A. Se é 1A, significa dizer que ele tem um elétron na camada de valência. 6S1. Essa é a configuração dele. Passam aí para mim, por gentileza. Selênio. Achem aí na tabela de vocês o selênio. Selênio aqui, ó, por gentileza. Primeira pergunta. Então, eu quero a configuração eletrônica da camada de valência do selênio, sem você precisar fazer a distribuição eletrônica. Se você tiver que distribuir, você pode distribuir, você vai perder tempo. Se você tiver que distribuir, você vai ter que distribuir 34 elétrons, que é o número atômico dele. Então, é o mesmo número de elétrons no estado fundamental. Ok. Mas eu sei, eu entendo a tabela periódica. Então, vamos lá. Selênio está em qual período? A few minutes later. 1, 2, 3, 4. Quarto período significa dizer que ele tem 4 camadas. 4 camadas. Então, eu vou anotar que a camada de valência dele é a quarta. Beleza? Aí depois eu venho. Bom, qual é o subnível mais energético desse cara? Subnível P. Subnível P. Concordam? Ele está aqui, ó, nessa galera. Opa, então eu sei que o último subnível dele é o 4P. Por último, eu vou te perguntar, como é que estão distribuídos os elétrons? Como é que estão distribuídos os elétrons na camada de valência do selênio? Primeiro, quantos elétrons na camada de valência esse cara tem? Bom, eu tenho que descobrir qual é a família dele. E isso só serve para os elementos representativos. Só para os elementos representativos, beleza? Então, eu vou descobrir 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. Olha aqui, ó. Selênio está na família 6A. Significa dizer que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Opa, então eu já sei, professora. Vou colocar aqui, ó. 4P6, tá certo? Não, tá errado. Erraram. Todo mundo errou. Sabe por quê? Porque a camada 4... Oh, apaga pra mim, por gentileza. A camada 4, errou todo mundo. A camada 4, olha aqui, galera. 1, 2, 3, 4. Antes do 4P, eu distribuo primeiro no 4S. E a camada, ela inclui tudo. É a quarta camada. Não é o subnível. Eu te disse que é o número de elétrons naquela camada. E aí, eu já distribuí 1S, 2S, 3S, 2P, 3S, 3P, 4S. Estão vendo? Ó? Aí vem 4P. 3D, 4P. Aí eu cheguei no 4P. Só que antes, naquela mesma camada, eu já passei pelo 4S. Então, eu tenho que a camada eletrônica, a última camada desse cara é a quarta. Se ele termina no subnível P, significa dizer que ele já passou pelo S, obrigatoriamente. E aí, eu vou distribuir esses 6 elétrons na última camada. 6 elétrons, eu coloco quantos no subnível S? 2. E quantos no subnível P? Faltam 4 para 6. Olha lá. A configuração eletrônica, louco, né? A configuração eletrônica do selênio para a sua última camada é essa, ó, 4s2, 2p6. Não precisa fazer a distribuição. E eu sei que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Eu sei que ele tem 4 camadas na eletrosfera. Eu sei tudo isso olhando para a tabela. Façam aí para mim, por gentileza. Do silício. Silício, acha aí silício. Vocês entenderam aqui o do S? Do S é fácil, né? Do S é fácil. Porque só tem o subnível S. Galera, se a minha camada eu tenho o subnível P, obrigatoriamente eu tenho o subnível S também antes. Então eu tenho que colocar para aquela camada não apenas o subnível P. Lembra que a camada ela é formada por subníveis, que podem ser até 4. A quarta camada ela é formada pelo subnível S, olha lá. Depois o P, depois o D e depois o F. Se eu vier no diagrama de Linus Pauling, eu vou ver que antes de eu preencher o subnível P, o 4P, eu passei pelo subnível 4S já.
Entendeu? Então, essa camada aqui, na verdade, ó, ela é 4S, 4P, 4D e 4F. Ela é isso. E aí eu tenho que distribuir esses elétrons na quarta camada. E eu começo por onde? Seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Pelo subnível S. Então, eu tenho que colocar primeiro 2 no S. Eu não posso pular para o P. Eu já preenchi o S antes. Lembra que tem uma ordem de energia que eu tenho que seguir sempre? Então, eu coloco 2 primeiro no S, depois eu vou para o P. Por gentileza, então, galera, silício. Silício. Sem fazer a distribuição eletrônica. O silício tá fácil porque ele tem poucos elétrons, né? 14. Mas não vou pegar o silício, não. Desculpa. Chumbo, que tem 82. Imagina distribuir 82 elétrons. Que saco. 82. Chumbo. Acharam o chumbo aí? Chumbo, símbolo PB. Primeira coisa que eu vou ver. Qual é o período que o chumbo está localizado? Qual é o período? Período 6. Sexto período. Achei o chumbo. Tá. Achei o chumbo, sexto período. Então eu vou anotar lá, cara. Que é o sexto período. Aí eu sei que, ó, no sexto período, eu tenho quais subníveis possíveis? Eu tenho o 6S, o 6P e o 6D. Mas eu sei que, primeiro, o chumbo está desse lado aqui, ó. Se ele está desse lado aqui, obrigatoriamente, ele termina em P. Então, eu sei que o último subnível dele, vou até apagar aqui, ó, é o 6P. Pronto. Agora eu tenho que descobrir quantos elétrons o chumbo tem na camada de valência. Como é que eu vou descobrir isso? Com base nas famílias. Nas famílias dos elementos representativos. Então, eu venho. Chumbo está localizado aqui, ó. 1A, 2A, 3A, 4A. Ó, 4A. Chumbo. Lá na família do carbono. Vou distribuir esses 4 elétrons, então. Como é que eu vou distribuir? Primeiro, 2 no subnível S, que eu tenho que preencher primeiro esse subnível obrigatoriamente. Depois, 2 no subnível P, e aí eu fecho. E é essa configuração eletrônica da camada de valência do chumbo. Lindo isso, né, gente? Vocês estão achando maravilhoso? Gente, tabela periódica é bonito demais. Todo mundo entendeu isso? Só para finalizar aqui, ó. Falei para vocês que essa galera termina no subnível D. Vamos testar para ver se termina mesmo no subnível D? Eu vou pegar aqui, ó, galera, o escândio, que tem só 21. O escândio, ele tem 21 prótons, ou seja, eu vou distribuir 21 elétrons, porque ele é um átomo, é neutro, número de prótons igual ao número de elétrons. E aí eu vou vir. Como é que eu vou distribuir? 1S2, faltam 19. Coloquei dos 21, coloquei 2. 2S2, faltam 17. Continua. 2P6, 17 menos 6, faltam 11. Continua. 3S2, 11 menos 2, faltam 9. Sobe lá. 3P6, 3P6, 9 menos 6, 3. 4S2, 3 menos 2, 1. Olha lá, próximo subnível, 3D1. Zerei. 3D1, zerei. Vamos ver se deu certo? Escândio. Qual período que ele está? Quarto período. Qual é a camada de valência desse cara? É a quarta. Não é a terceira. Por quê? Eu tenho aqui, ó, camada 1, 2. Não necessariamente eu vou distribuir na ordem da camada, e sim pelo subnível mais energético. Então, eu tenho, ó, camada 3, e isso aqui faz parte da camada 3, e camada 4. Essa é a camada de valência. Ok? Beleza. Camada de valência é a quarta, deu certo. Falei para vocês que tinha que terminar no subnível D. Subnível mais energético era o D. Terminou no subnível D. Para a galera de elementos de transição, essa regra das famílias não vale. Você não vai usar, tá? Mas, como vocês vão ver que a maioria das vezes a gente vai trabalhar com elementos representativos, você vai usar essa regra e vai te facilitar demais. Demais. Ok? Tranquilo, galera? Todo mundo entendeu isso? Importantíssimo isso, hein? Importantíssimo. Põe aí para mim, então, por gentileza, os slides de novo. Só para eu finalizar essa parte.
Próximo. Então, olha lá, o que a gente viu agora? Que os elementos representativos possuem um elétron mais energético nos subníveis S ou P. Perfeito? A galera do lado, desse lado aqui, ó, da tabela, olhando para a tabela do seu lado esquerdo, subnível S, e o hélio, não esquece do hélio, não. O hélio também é subnível S, ele é uma exceção. E a galera do outro lado, menos o hélio, subnível P. Elementos de transição, subnível D ou F, sendo que os elementos de transição externos, que estão lá aparentes no corpo da tabela, terminam com subnível D. E os elementos de transição internos, que são aquela galera que foi deslocada lá para baixo, da família dos lantanídeos e dos actinídeos, termina no subnível F. Próximo. E é isso, ó. É isso, galera. Essa galera aqui, ó, elementos representativos, vão terminar todo mundo em S. E aí, como eu sei que os elementos representativos, eu sei o número de elétrons na camada de valência, eu sei que aqui é 1s1, aqui é todo mundo N, né? Alguma coisa S1, aqui é todo mundo N, alguma coisa S2. Essa galera aqui que termina com P, eu sei que aqui é todo mundo, alguma coisa, né? Dependendo do período que ele esteja. P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Oh, que maravilha. Essa galera aqui, ó, vai terminar em D, no subnível D. E repare que o subnível mais energético não necessariamente faz parte da camada de valência. Não necessariamente. Então, esse cara aqui, ó, como a gente viu, a gente acabou de fazer, ele está no quarto período, tem 4 camadas, mas o subnível energético dele, mais energético, é o 3D. E essa galera aqui, F, com exceção desses dois aqui que são D. Mas isso é detalhe, tá? Então, isso aqui todo mundo é. Beleza? Próximo. Gente, só para vocês terem uma ideia, a tabela periódica, olha que coisa louca. Acabou, né? Só para finalizar, a tabela periódica nada mais é do que o diagrama de Linus-Pauling, nada mais é do que o diagrama de Linus-Pauling. Olha isso. Onde eu começo? 1s1, 1s2, 2s1, 2s2. Aí qual é o próximo? Não estou 1s, 2s, aí depois vem P. 2p1, aí eu 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6. Opa, preenche todo o subnível 2p. Aí eu venho agora para 3s. 3s1, 3s2. Próximo subnível, 3p. 3p1, 3p2, 3p2. Todo subnível P preenchido? Segue lá a ordem. Próximo, 4s. Olha que a mágica acontece agora. Qual é o próximo subnível depois do 4s? No diagrama de Linus-Pauling? 3D. Por isso que é nesse momento que aparecem os elementos de transição na tabela. Por isso que tem esse buraco aqui. E aí eu começo a distribuir, ó, 3D 1, 2, 3, 4, até 3D 10. Depois do 3D, se eu seguir a ordem, vem o 4P. 4P, 1, 2, 3. Bonito isso, né, gente? Muito louco. É isso. E aquela galera que é o F, que tá todo mundo aqui, quando você cair aqui, você vem pro F e depois volta para cá. Muito louco. É óbvio que eu não quero que vocês decorem isso, só para vocês terem uma ideia da quantidade de informação que a tabela te traz, e eu ainda não terminei. Ainda falta pelo menos uma coisa que a tabela ainda te mostra, que eu vou falar na próxima aula. E aí, a próxima aula a gente finaliza com exercícios da tabela periódica. Tranquilo, pessoal? Treinem, estudem, façam os exercícios propostos no AVA, ok? Bom fim de semana, sonhem com a tabela periódica. Até a próxima, tchau, tchau.